Som. Uma boa noite, pessoal da Rádio Rectocu. Começando aqui mais um momento de oração. Eu, Bispo Rogério, estarei orando agora com vocês durante uns 15 minutos. Estarei orando agora com vocês para que todo mal seja repreendido da minha vida, da vossa vida. Então vamos orar agora. Expulsar o mal que estiver acompanhando a minha, a sua vida. Você sabe que só existe vida quando existe libertação. Aí você passa a sentir o Espírito de Deus. Você passa a sentir a força de Deus. Você passa a sentir a inspiração de Deus. O Espírito de Deus não deixa você ser uma pessoa derrotada. O Espírito de Deus não deixa você ser uma pessoa fracassada, porque o Espírito de Deus é Espírito inteligente, é Espírito sábio. Então, o mal não pode com o Espírito Santo. O mal não pode vencer você se você é uma pessoa criada por Deus. As forças do mal não podem vencer você se você é uma pessoa criada por Deus. Então o mal não pode vencer você. Veja só o que diz aqui em Ezequiel 17. A parábola das duas águias e da videira. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, propõe uma parábola e usa de uma comparação para com a casa de Israel. E diz: Assim diz o Senhor Jeová: uma grande águia de grande asa, de farta plumagem, cheia de penas de várias cores, veio ao Líbano e levou o mais alto ramo de um cedro, e arrancou a ponta mais alta dos seus ramos, e a trouxe a uma terra de mercância, a cidade de mercadores a pôs. Tomou da semente da terra e a lançou no campo de semente, tornando-a pôs junto às grandes águas com grande prudência. E brotou e tomou numa videira muito larga, de pouca altura, virando-se para ela os seus ramos, porque as suas raízes estavam debaixo dela. E tomou numa videira, e produzia sarmentos, e lançava renovos. Viu que nessa plantação dessa semente, ela começava a dar muitos frutos, e ela se reproduzia, ela criava renovos. Ela criava renovo nessa primeira águia, a semente dessa primeira águia. Sabe que águia não é semente. Águia não é semente, você sabe. Águia é o que? Ovo. Mas a Bíblia diz um sinônimo de semente. Veja só, o ovo da águia, viu só que a semente, sabe que a águia não é ovo, né, pessoal? Você sabe que a águia não é ovo, mas a semente que é citada nessa parábola, essa semente, ela frutificava muito e dava ela se reproduzia. Ela dava muito renovo nessa semente. Então ela dava
muitos frutos se renovavam. Essa semente logo era o que? Uma semente boa, uma árvore boa. Uma árvore boa. E vamos continuar aqui a leitura. E houve mais uma grande águia de grandes asas, cheia de penas. E eis que esta videira lançou para ela as suas raízes, estendeu para ela os seus ramos, desde os aurelos do seu plantio para que a regasse. Numa boa terra, a borda de muitas águas, estava ela plantada, para produzir ramos e para dar fruto, porque fosse videira excelente. Assim diz o Senhor Jeová: ela prosperará, não arrancará ele as suas raízes, e não cortará o seu fruto, para que se seque. Em todas as folhas de seus renovos dissecará, e não com um braço grande, nem com muita gente será arrancada pelas suas raízes. Mas estando plantada prosperará, porque, porventura, tocando-lhe o vento oriental, de todo não se secará, e as aurelas do seu plantio se secará. Então vem a palavra do Senhor dizendo: diz agora a casa rebelde, não sabeis o que significam estas coisas? Dizeis que veio o rei da Babilônia em Jerusalém, e tomou o seu rei e os seus príncipes e o levou consigo para a Babilônia. Tomou um semente real e fez concerto com ele, trouxe sob juramento, e tomou os poderosos da terra, para que o reino ficasse humilhado e não se levantasse, para que, guardando o seu concerto, pudesse subsistir. Mas rebelou-se contra ele, enviando os seus mensageiros ao Egito, para que lhe mandasse aquele que tais coisas ou quebrantar o concerto escapar. Como eu vivo, diz o Senhor Jeová, no lugar em que habita o rei, em que fez reinar, cujo juramento desprezou, e cujo concerto que se levantou, sim, com ele no meio da Babilônia, certamente morrerá. E Faraó, nem com grande exército, nem com uma companhia numerosa, fará coisa alguma com ele em guerra, levantando-se tranqueiras e dificultando os baluartes, para destruir muitas vidas, porque desprezou o juramento, quebrantando o concerto, e deu a sua mão, havendo feito todas as coisas, não escapará. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: vivo eu, que o meu juramento que desprezou, e o seu concerto que quebrantou, isso farei recair sobre a sua cabeça, e estenderei sobre ele a minha rede, e ficará preso no meu laço, e o levarei a Babilônia, e ali entrarei em juízo com ele pela rebeldia, porque se rebelou contra mim. E todos os seus fugitivos, com todas as suas tropas, cairão à espada, e os que restarem serão espalhados em todas as direções, e sabereis que eu, o Senhor, diz. Assim diz o Senhor Jeová: também eu tornarei o topo do cedro, e plantarei do principal dos renovos, cortarei o mais tenro, o plantarei sobre um monte alto e sublime, no monte alto de Israel o plantarei, produzirá ramos e dará fruto, e se fará um cedro excelente, habitarão debaixo dele todas as aves, toda sorte de asa, e a sombra dos seus ramos habitarão. Assim saberão todas as aves do campo que eu, Senhor, abati a árvore alta, levei a árvore baixa, e sequei a árvore verde, e fiz reverdecer a árvore seca, e o Senhor disse: o farei. Veja só, pessoal, que nessa passagem da Bíblia, de Ezequiel 17, a parábola das duas águias e da videira. Veja que foram plantadas duas sementes, ambas o que? Floresceram, ambas o que? Davam renovo. Onde elas foram plantadas, elas se reproduziam. Então, e foi citada nessa palavra outra coisa, o que? Uma pessoa de inteligência, uma pessoa que tinha o que? Um reino em suas mãos, um comandante tinha um reino nas suas mãos, mas só que tinha um problema com esse comandante, ele só não pode o que? Ter o Espírito Santo. Esse comandante que foi citado só não pode ter o que? O Espírito Santo, porque ele era o que? Vencido. Ele era o que?
Ele era vencido. Ele era o quê? Um comandante vencido. Ele era vencido. Com o caso, nada que ele coloca para fazer, ele conseguia o quê? Desenvolver, fazer o seu bairro, o bairro desenvolver, o estado desenvolver, o país desenvolver. Ele não conseguia. Tudo que ele fazia, o que? Ele era fracassado. Tudo que ele fazia, ele era fracassado. Tudo que ele fazia, que era fracassado. E veja mais o que diz assim. Aqui que diz assim: eis que abatia a árvore alta. Quer dizer, alguém muito próspero fica abatido, fica cabisbaixo, porque não está conseguindo sucesso, não está conseguindo vencer. Ele vê a árvore baixa. Já outra pessoa que é baixa, que aprendeu a fé, começou ao que? A fazer a diferença. Ela começa a ter espírito de Deus junto com ela. Então ela se mostra diferente, se apresenta diferente, ela não se esmurece. Os problemas não vêm, ela não se esmurece. Já outra que é rica, estou citando do caso de uma rica, uma pessoa de grau elevado. Tudo esmurece ela, tudo entristece ela. Qualquer coisa que acontece esmurece ela, entristece ela. Não tem pique para puxar a empresa, ela não tem pique para puxar o seu bairro, ela não tem pique para puxar o seu estado, ela não tem pique. Ela é o que? Ela é abatida, porque não tem o que? O Espírito Santo, que é a semente que desenvolve. Você quer árvore verde. Então, uma pessoa que antes era o que? Próspera, abundante. Você via a pessoa ali arrebentando, mas ela secou. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo. E fiz reverdecer a árvore seca. Já que ele é outro que era fé, que era pobre, que não tinha nada, que foi ela o que? Ela se reproduziu, mudou seu jeito de andar, de vestir, de se metear. As pessoas passaram a ver ela diferente, que ela é de Deus. O modo de falar, o modo de vestir, as atitudes que ela toma são atitudes de alguém que pensa grande, alguém que quer algo, alguém que quer crescer, quer vencer. O espírito que a gente sente na pessoa, a pessoa quer vencer, quer crescer, quer trabalhar para produzir. Então esse é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus trabalha para produzir, para crescer, para fazer o país crescer, para fazer o seu bairro vencer, a vida da pessoa florescer. Então vamos orar agora e expulsar o mal que está nos enganando, que está nos agindo no nosso meio. Vamos lá então. Ó Deus, através de Nossa Senhora, meu Deus, manifesta o teu poder, e que essa força do mal não resista mais no nosso meio. Esse espírito que está fazendo, meu Pai, a pessoa de alto grau ficar, meu Deus, abatida. A pessoa, meu Deus, a pessoa que tem de tudo, meu Pai, mas ela não consegue ter a proteção do Espírito Santo. E por isso o mal vem e destrói a sua vida. O mal vem e toca na sua vida, meu Deus. Ah, meu Pai, assim como meu Deus, assim como a parábola das duas águas, meu Deus, e da videira. Faça, meu Pai, a vida dessa pessoa florescer, meu Pai. Faça, meu Deus, a vida dessa pessoa florescer. Faz dar ramos, meu Pai. Ensina essa pessoa a administrar a sua vida. Ensina essa pessoa a obedecer, meu Deus, ao Espírito Santo. O Espírito que veio, meu Deus, para orientar essa pessoa, meu Pai. Meu Deus, eu te peço por essa pessoa. Se existir um espírito enganador acompanhando esse jovem, meu Pai, essa força jovem, meu Deus, que esse mal não resista à presença do Espírito Santo. Esse espírito que estiver na mente desse força jovem, meu Pai, na vontade desse força jovem, esse mal não vai resistir à presença do Espírito Santo. Esse força jovem, meu Pai, vai ser mudado por Ti, ele vai ser transformado por Ti, meu Deus, porque, meu Pai, nós colocamos a nossa fé em Ti, esse força jovem também. Então faz essa jovem, a vida desse pequeno jovem florescer, a vida desse empresário, meu Pai, muito rico florescer. Meu Pai, dá proteção e divindade, protege os bens, protege tudo, meu Deus. Eu entrego todas as Tuas mãos, amém, e graças a Deus. Pessoal, tchau.